Olá pessoal, bom dia a todos e a todas. Bom dia a todos os polos que nos acompanham, os tutores, alunos e alunas. Eu quero agradecer a companhia de vocês nessa interatividade, né? E hoje nós vamos estar dando continuidade à nossa terceira unidade, continuação da aula 2. Eu peço que vocês se atentem agora para essa terceira aula, que agora nós vamos entrar, né, 40% das 80 horas da nossa aula. E aqui nós vamos estar dando uma dimensão maior de todas essas mudanças sociais. E eu peço que vocês anotem, tirem suas dúvidas, enviem para o memorial, para que a gente possa estar interagindo com vocês. Vamos lá. E o nosso objetivo da nossa aula, o objetivo geral, é que vocês possam estar analisando aqui, analisar a educação na perspectiva conservadora de Émile Durkheim, conforme nós já lemos, estudamos a respeito do pensamento de Émile Durkheim, qual era a visão dele para o contexto social da época. E analisar também a influência do pensamento liberal. O que seria esse pensamento liberal? Qual é a contribuição dele para a educação e para a sociedade nos tempos atuais? Refletir acerca das mudanças sociais e da visão conservadora da sociedade. O terceiro tópico é identificar nas duas primeiras unidades e nessa terceira, a relação entre educação e sociedade para os tempos atuais. Quais são os benefícios dessa relação, da relação da educação com a sociedade? O que essas duas entidades podem estar trabalhando em favor da sociedade? E a nossa aula de hoje, conforme eu havia comentado com vocês, é a aula 3, Educação na perspectiva conservadora. O registro conservador de Émile Durkheim e a influência do pensamento liberal. Então vamos lá dar início à nossa aula. Hoje nós vamos estar fazendo essa análise a respeito da educação como socializadora das novas gerações. Vamos lá. A educação para Émile Durkheim é um fato social. Por que é um fato social? Aí ele aborda o seguinte, que ela é coercitiva, ou seja, ela é imposta às pessoas independentemente de suas vontades, por serem incapazes de reagir diante da ação educativa. Esse texto aqui, vocês vão estar encontrando na página 39. Eu peço que vocês leiam essa página 39, que é o contexto desse texto aqui, para que vocês possam estar fazendo uma análise dessa visão de Émile Durkheim. Por que a educação é coercitiva? Na aula passada, nós trabalhamos a respeito de coerção, o que seria? E eu dei alguns exemplos, por exemplo, você quer tirar uma carteira de motorista, não pode estar dirigindo na rua sem ter os conhecimentos legais das leis de trânsito. Com isso, para que você tenha os direitos legais de adquirir uma carteira de habilitação, você vai ter que passar por uma escola, aprender as teorias e depois as técnicas. Vamos lá? Características coercitivas da educação. Vamos lá, o que Émile Durkheim fala dessa visão? Ele diz o seguinte, as pessoas têm incorporadas em si dois seres. Vamos lá conhecer quais são esses dois seres. Eu, você, nós temos incorporado esses dois seres segundo Émile Durkheim. Ele diz o seguinte, o primeiro é o ser individual,
que se caracteriza pelos estados mentais de cada um, pelos aspectos de sua vida pessoal. Então, aqui nós vamos adquirindo uma personalidade a cada contexto da nossa história, a cada relação que nós temos na escola, com a família, com os amigos, e aqui nós vamos desenvolvendo, né, como primeiro princípio de ser individual. O segundo é o ser social. Ele está voltado para os comportamentos e relacionados à sociedade em que vivemos. Então, este comportamento aqui, né, que Emily Durkheim aponta, é o que nós aprendemos no contexto social, através da nossa vivência com o meio que nós estamos inseridos. Então, através de nossas experiências de outras pessoas, nós vamos agregando comportamentos e cabe à escola desenvolver esses comportamentos de forma que nós venhamos ser pessoas que contribuam para o contexto social. E vamos aqui para a composição da sociedade. Como que a sociedade está composta? Na visão de Emily Durkheim e como que ela está composta no contexto atual. Vamos lá. Para Emily Durkheim, a sociedade ela é composta pelos seres socializados, integrados às regras do seu grupo. Assim cabe, olha só, a educação, a tarefa de transmitir as tradições, os códigos, às pessoas para adaptá-las em convivência social. Ou seja, aqui nós estamos observando um dos papéis sociais da escola. Cabe à escola transmitir o conhecimento, preparar o indivíduo para inserir no contexto social, para ele interagir harmonicamente com os seus seres. E vamos lá para essas duas condições para que haja educação. Observe que aqui essa sequência continua sendo o pensamento de Emily Durkheim para o contexto da época. E nós podemos também tirar um pouco desse contexto e trazer para a nossa realidade. O que mudou, o que permanece como está aqui o pensamento de Emily Durkheim. Vamos lá. Para que haja educação, segundo o pensamento de Emily Durkheim. A primeira é que exista, olha o que ele dizia aqui, exista uma geração de pessoas adultas. Para ele, a educação ela ia se consolidar através de adultos em uma outra de jovens e uma outra de jovens. Observa que ele vê dois contextos aqui, que a educação deveria ser através só de pessoas adultas, porque tem experiência, tem vivência, então elas poderiam estar moldando aqui o caráter dos mais jovens, através das suas experiências, através dos seus conhecimentos. A segunda condição é que a ação educativa seja exercida pela geração mais velha sobre a mais jovem. Lembra que no início do slide, Emily Durkheim fala de educação coercitiva, porque não tem como impedir. Você, diante de uma educação, você não tem reação, você só vai aprender. E no contexto social, nós aprendemos diariamente. Vamos para o próximo aqui. Agora nós vamos verificar essas bases comum e diversificada na educação. Quais são essas bases comuns diversificadas na educação? Vamos lá observar aqui esse primeiro tópico. Diz o seguinte: a educação
ela deveria, ao mesmo tempo, ter uma base comum e diversificada. Todas as crianças devem receber ideias e práticas que são valores do seu povo, da sua nação. Ou seja, para ele, a educação deveria ter, ao mesmo tempo, a base comum. No entanto, ela precisaria ser diversificada. Não poderia ser o mesmo contexto, teria que estar sempre atualizando. E aqui ele também aborda que todas as crianças, elas deveriam, né, na época, deveriam e devem hoje receber ideias e práticas, que são valores do seu grupo e da sua nação. A criança hoje, quando ela vai para a escola, o primeiro contato da criança, que ela chega na escola, ela já traz uma experiência, uma convivência, ela já traz os seus conhecimentos prévios, aquele que ela adquire dentro de casa com a família, que nós chamamos de conhecimento prévio. E quando ela vai para a escola, cabe à escola aprimorar e desenvolver essa capacidade, essas aptidões na criança. Vamos para o próximo. Ele afirma o seguinte, que essa seria a base, conforme ele fala aqui, né, as ideias e práticas e valores do seu povo, da sua nação. Então, para ele, essa seria a base comum da educação, pois contém os conhecimentos que deveriam ser compartilhados por todos. Lendo aqui esse segundo tópico aqui, tem uma fala de Vygotsky que ele diz o seguinte, que a interação social ela favorece o conhecimento entre as pessoas. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a educação ela possui os conhecimentos que deveriam ser compartilhados. Então, eu não posso guardar o conhecimento só para mim. Eu preciso compartilhar aquilo que eu conheço. O que eu tenho de melhor de conhecimento, eu preciso compartilhar. E tem áreas que eu conheço e tem áreas que eu não conheço. Tem áreas que o aluno conhece e o professor desconhece. E aí é que começa a troca de conhecimentos. Segundo Émile Durkheim, ele afirma o seguinte: há homens que devem ser preparados para refletir, para pensar, para serem os dirigentes do país. Olha aqui. Então, esses homens, conforme Émile Durkheim, ele afirma que os homens devem ter homens preparados para refletir, para pensar e para ser o dirigente do país. E hoje nós temos homens que dirigem o nosso país. Nós temos presidente, nós temos governadores, nós temos prefeitos e demais bancada legislativa que trabalha, que é para trabalhar e trabalha em favor do povo. E segundo Émile Durkheim, ele aborda que esses homens, eles são preparados para pensar e para ser o dirigente do país. Né? Aí ele ainda continua, seja nas empresas, no governo, conforme eu abordei agora há pouco, enquanto outros, segundo Durkheim, devem ser educados para a ação, ou seja, para o trabalho, para desenvolver trabalhos de acordo com as suas especificidades, de acordo com os seus conhecimentos. Aí ele continua, para a execução do trabalho manual e para obediência. Então, nós sabemos que hoje existem grandes empresas e nessas grandes empresas tem os que mandam e os que obedecem e tem aqueles que são preparados para gerenciar. Então, dentro de uma empresa é como um órgão, cada um tem sua função, ou seja, eles são preparados para os trabalhos.
E continuando o slide anterior, ele diz o seguinte: essa é uma função importante da educação na visão de Durkheim, preparar os homens para desempenhar os diferentes e harmônicos, olha só, harmônicos papéis sociais. Observa aqui que quando ele conclui que preparar os homens para desempenhar os diferentes e harmônicos papéis são os profissionais. Hoje nós temos médicos, professores, enfermeiros, advogados, nós temos vários profissionais da área que desenvolvem papéis harmônicos. Por exemplo, nós temos aqui a classe médica. Então, dentro da classe médica tem os especialistas, tem o cirurgião, tem o oftálmico, tem o clínico geral. Então, cada um dentro das suas especificidades, desenvolvendo esses papéis harmônicos. A sociedade precisa desses profissionais, cada um dentro da sua função para desenvolver determinados papéis. E vamos agora verificar o que seria esses ideais liberais e a educação. O que está interligado entre esses dois conceitos, ideais liberais e a educação? Vamos lá. Primeiro vamos entender o que seria esse liberalismo. Liberalismo, ele está muito diferente de ser liberal. É um outro contexto desenvolvido pela sociologia. Vamos lá. É uma filosofia política ou visão de mundo fundada sobre ideias que pretendem ser os da liberdade e da igualdade. Defende pontos de vista e geralmente apoiam ideias comuns. Observem aqui o que eles estão abordando. Aqui, o que está unindo esses ideais liberais e a educação? Primeiro, eleição democrática. Eles defendem, lembro das outras aulas anteriores, unidade 1, unidade 2, que eles estavam falando dessa luta pela eleição democrática, que não fosse votado apenas por um representante, mas que ela fosse individual. Eu tenho o direito de escolher, de votar em quem eu quero. Eles defendem essa eleição democrática, nós somos livres para votar. Votar em quem desejamos e escolhemos. Então, eles defendem aqui eleições democráticas para todos, direitos civis, liberdade de imprensa. Vocês observam essa questão da liberdade de imprensa, que quando um repórter vai fazer uma entrevista, ele não pode ser abordado, impedido de desenvolver seu papel naquele momento. Ele está pautado na lei dessa liberdade de imprensa. Então, observem aqui a lista desses ideais. Nós temos também liberdade de religião. Vocês sabem que o Brasil é um país laico, então existe a laicidade no nosso país. Então nós temos cristãos, nós temos católicos, evangélicos, nós temos tantas outras entidades que elas estão pautadas dentro dessa liberdade de religião, a liberdade de culto. Então, eles aqui defendem. E nós estamos aqui também com o livre comércio. Então, vocês observam que existe vários tipos de comércio no mundo, no Brasil, aqui em Rondônia. Porém, para que tenha um comércio legalizado, é preciso ter um alvará de funcionamento. Então, tudo tem uma organização, conforme nós fomos aprendendo nos slides anteriores, nas unidades anteriores. Então, existe
a organização, para montar, seja um pequeno comércio, uma pequena empresa, ela precisa ter um alvará de funcionamento. E aqui nós também temos propriedade privada. Lembra que nas outras aulas nós comentamos sobre os direitos humanos? Então, todos nós temos direito. Saúde, educação, educação com qualidade, saúde com qualidade, moradia com qualidade. Mas se vocês observarem e fizerem uma pesquisa, vocês vão se deparar que existe muitas pessoas, muitas famílias que ainda não têm sua casa própria. Muitas pessoas não têm condição de ter um plano de saúde. E aí é que entra a ação do governo, para que ele possa atender a demanda e a necessidade da população. Vamos lá para o próximo. Continuando, ideais liberais e a educação. E vamos verificar aqui esse triunfo. Olha só o que diz. O triunfo da Revolução Francesa. O que significou? Vamos lá. A vitória dos ideais liberais na sociedade contemporânea. Esses ideais foram utilizados para derrubar a monarquia e tornar a burguesia classe dominante, tanto na direção do Estado como na direção da sociedade. Então, vocês observem aqui que os ideais liberais da sociedade contemporânea, né, eles foram utilizados para derrubar a monarquia. Lembra que nós estudamos sobre a Revolução Industrial, que falamos do crescimento das indústrias, das revoluções das indústrias? Quanto mais crescia as indústrias, mais a burguesia ganhava força até vencer a monarquia. E houve uma grande mudança a partir do momento que a burguesia passou a liderar e ficar na direção da sociedade. Com o surgimento da Revolução Industrial, houve mudanças consideradas em todos os lugares. Lembro que também nós conversamos a respeito nas aulas anteriores do êxodo rural. A cidade recebeu pessoas do campo e a cidade não tinha condições de agregar todas essas pessoas. Aí não tinha moradia, não tinha condições de emprego, começou a ter pessoas desempregadas e hoje nós estamos vivendo um contexto quase que parecido ou parecido. Vamos lá para os desafios. Os desafios de uma educação para todos. Observa aqui que conforme muda o contexto social, conforme a população aumenta, começa a ocorrer alguns desafios. Se naquela época já tinha esses desafios, imagina hoje, na nossa época, como nós estamos enfrentando desafios para que nossos filhos tenham também direito a uma boa educação. Vamos aqui a esse primeiro tópico. Os países desenvolvidos conseguiram garantir educação para todos os seus cidadãos há quase 100 anos. Observa aqui, quando ele fala de países desenvolvidos, nós sabemos que existem vários países desenvolvidos onde a educação realmente é de qualidade e onde a educação, conforme ele aborda aqui, né, conseguiram gerenciar uma boa educação para todos, são os países que de fato tiveram menos dificuldade econômica. E enquanto o Brasil, né, vamos lá, enquanto o Brasil, a construção de um sistema público de ensino que oferte escolarização gratuita e de qualidade e democrática para todos, a sociedade ainda
é um desafio. Então, ele aborda aqui que no Brasil, no nosso Brasil, uma educação de qualidade, uma escolarização gratuita ainda é um grande desafio. Então, aqui nós observamos algumas diferenças de um país desenvolvido e de um país que não está totalmente no ápice do seu desenvolvimento. Então, ele aborda aqui, ele dá um exemplo no Brasil, né? Que é a construção de um sistema público de ensino que oferte escolarização gratuita e de qualidade e democrática para todos na sociedade ainda é um grande desafio. E nós sabemos que existe muitos desafios na educação, seja para o nível básico, nível médio, nível superior ou uma creche, ainda é um desafio. Quantas pessoas ainda estão fora de uma faculdade por falta de oportunidades? Mas nós sabemos que existe um grande gerenciamento para inserir essas pessoas dentro de uma universidade, mas ainda é um desafio. Vamos lá para o pensamento pedagógico. Qual seria esse pensamento pedagógico de Émile Durkheim? Olha o que ele fala aqui. O respeito à individualidade do aluno é uma das marcas da educação liberal. Deixa eu parar um pouco aqui nesse ponto para conversar com vocês. Quando ele aborda a individualidade do aluno, é uma das marcas da educação liberal, nós sabemos que hoje o que favorece também uma educação com qualidade é também essa relação de professor e aluno, o professor respeitar o momento do aluno em sala de aula, é o professor ter uma visão do todo da sua sala, é o professor conhecer seu aluno, de que forma ele está aprendendo, se o aluno não está aprendendo, o que está acontecendo, o que falta, o que precisa eu, enquanto professor, melhorar no meu papel pedagógico. Então, o professor, nós professores, precisamos respeitar a individualidade de cada aluno. O aluno, ele não aprende igual ao outro. Tem aluno que aprende depois de uma segunda, terceira aula, mas tem aluno que ele aprende naquele momento. E aí é que entra a fala de Vygotsky, quando ele diz que a relação, a interação social de um grupo favorece o conhecimento, porque tem áreas que aquele aluno entende, o outro não entende. E quando junta essa relação, essa interação, favorece o conhecimento, porque muitas das vezes a fala do professor é diferente da fala daquele colega que está ali explicando e procurando mostrar do jeito dele e tirando as dúvidas daquele colega. Então é preciso que o professor tenha essa visão do todo e respeite a individualidade de cada aluno. Aí vamos lá, continuando. E também de rompimento com a escola tradicional. Então, o pensamento pedagógico de Émile Durkheim, ele observava que a escola precisaria ter esse rompimento de escola tradicional, para que mudasse, porque havia também uma mudança no contexto social. A escola não poderia ficar estagnada, ela teria também que estar acompanhando toda essa evolução. E ele diz aqui o seguinte, que dava excessiva importância nos processos educativos. Essa era a concepção da escola tradicional. Ela dava excessiva importância nos processos educativos. As gerações mais velhas, em detrimento das gerações mais jovens. Atualmente, a educação, ela deu um avanço muito importante em todas as áreas. Hoje o aluno, ele pode estudar em casa. Hoje o aluno, como você está do outro lado, eu estou aqui, eu estou transmitindo o conhecimento, interagindo com vocês, porque tem que existir esse processo, não o processo totalmente das gerações mais velhas em detrimento das mais jovens. Os mais jovens também têm conhecimento, os menos experientes também têm conhecimento e precisa haver essa troca de conhecimento. E o princípio liberal? Vamos lá, qual é esse princípio liberal?
esses princípios eram utilizados para combater pessoas que tinham privilégios de nascimento, como os nobres. Durante a monarquia, eles eram os privilegiados, né? Nascimento de berço, nasceu em berço de ouro. Então, o princípio liberal surgiu para romper este pensamento, né? Como ele fala aqui, que ele combatia as pessoas que tinham privilégio de nascimento. Se era para todos, se era uma educação para todos, moradia, educação, alimentação, trabalho, então ele precisaria estar se adequando também. Aí ele fala o seguinte: tal princípio também defende as liberdades coletivas, como, por exemplo, vamos lá verificar o que seria essa liberdade coletiva. A liberdade religiosa. Cada indivíduo é livre para escolher a religião que quer seguir. Isso vai de acordo com a sua afinidade com determinadas religiões. E a liberdade política, conforme eu abordei no slide anterior. Como o nosso Brasil é democrático, existem eleições, então cada um é livre para fazer as suas escolhas. E as liberdades coletivas são decorrentes da liberdade individual, que é assegurada pela sociedade democrática, conforme eu falei agora há pouco. Nosso Brasil é um país democrático, uma sociedade democrática. Porém, toda essa democracia tem um certo limite, eu não posso ir além do que a lei me permite. Para que eu viva harmonicamente, socialmente, no meu contexto social, eu preciso estar adequada também às leis da minha cidade, às leis do meu Brasil. E vamos aqui para o nosso resumo. Aqui diz o seguinte: a educação, para Émile Durkheim, tem a função de transmitir as tradições culturais e as regras sociais. Vejam só, é através da educação que eu vou mudar meu caráter. É através da educação que eu vou entender qual é o meu papel na sociedade. Qual é o meu papel como pessoa para contribuir também com a sociedade, no meu trabalho também. A educação, ela me favorece esses conhecimentos, conhecimento de interação social, conhecimentos profissionais. Então, na educação, ela consegue moldar o nosso caráter, ela consegue nos transformar em pessoas conscientes, sabendo que nós temos deveres, mas também nós temos nossos direitos. Vamos lá para o próximo. Para assegurar e incutir os valores dominantes, é necessário que a geração adulta exerça ação educativa sobre gerações mais jovens. Então, vocês observam aqui o que ele está abordando, que para assegurar e incutir valores dominantes que moldem de fato o caráter do indivíduo, é necessário que exista uma geração adulta. Ou seja, quando a criança vai para a escola, seu primeiro dia de escola, tem um adulto lhe aguardando para desenvolver, transformar, moldar o caráter. Mas o professor, em hipótese alguma, ele não pode romper ou impedir que os conhecimentos prévios do aluno, que ele traz consigo, que ele não vem em um papel em branco, ele traz consigo o conhecimento, o professor seja
um mediador deste conhecimento deste aluno. O professor possa estar favorecendo, porque o professor ele não detém o conhecimento, ele é o mediador, ele vai mediar o conhecimento que o aluno tem e aprimorar com os conhecimentos que ele também adquiriu. Então, este é um dos papéis que a educação aqui, como fala no nosso resumo, a educação, para Emily Durkheim, tem essa função de transmissão. Este é o papel da educação. E nós sabemos que para que a educação consolide todos os anseios, as ascensões sociais do indivíduo, ela precisa ser de qualidade. Precisa ter professores capacitados, precisa ter escolas que garantam também essa capacitação para os professores. É preciso e é necessário que o professor seja favorecido com conhecimentos de pesquisa, que ele possa estar trabalhando com seus alunos e que ele tenha seus próprios materiais ali a seu dispor na escola, para que a educação também, de fato, ela consolide aquilo que nós alunos, que eu também sou aluna, preciso adquirir dia após dia. Então, pela educação, e hoje nós já podemos, além da sala de aula, hoje nós temos outros recursos para aprender. Nós temos a internet, que podemos pesquisar, podemos tirar nossas dúvidas, e existe uma infinidade de conhecimento que hoje nós podemos lançar mão desses conhecimentos. E aqui encerra a nossa terceira unidade, e eu quero aqui agradecer a todos que estão nos acompanhando, a todos os polos, quero desejar um bom dia a todos, quero agradecer a participação dos alunos, das alunas, dos tutores, e pedir que vocês continuem nos enviando perguntas, vocês vão responder as atividades, nas atividades, tire suas dúvidas, discuta com seus colegas, converse com seu tutor, envie memorial para que a gente possa estar lendo, estar tirando algumas dúvidas. E eu aguardo vocês na nossa quarta aula, quarta unidade, a continuação desta aula aqui que eu estou passando para vocês. E a gente se encontra na próxima terça-feira. Tudo bem, pessoal? Um bom dia a todos, eu agradeço a participação de todos, agradeço aos colegas que estão aqui nos estúdios também, fazendo essa aula acontecer, e fiquem com Deus e até terça-feira.